Vamos juntos, com muita reverência, fazer a leitura pública das Sagradas Letras. Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dairo, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta. Abre aspas. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fardam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestes, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais do que a terra produz. E também os homens e o gado. Os trabalhos das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no dia 24º do 6º mês do 2º ano do reinado de Dairo. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Ageu capítulo 1, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: volte para a obra de Deus. Volte para a obra de Deus. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de ter um tempo de oração com vocês. Se você puder, aqui ou em casa, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra, e pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, o que achamos ou o que é mais fácil na nossa leitura, e sim aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor quis ao inspirar o profeta nesses sagrados escritos. Senhor, como precisamos, Senhor, aprender sobre esse capítulo, sobre esse título, sobre essa temática, e voltar a executar a obra do Senhor, e priorizar a obra do Senhor. Por isso, fira-nos com a Tua palavra. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui agora ou em casa, nesse momento, ao vivo ou posteriormente, que eles tenham, Senhor, um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Volte para a obra de Deus. Volte para a obra de Deus.
Meus irmãos, como está a sua relação com a obra de Deus? Você tem executado a obra de Deus? Ou você tristemente tem negligenciado? Você tem feito parte da igreja como um braço forte, como alguém importante? Ou você se comporta na igreja do Senhor simplesmente como um cliente, alguém que quer somente usufruir, alguém que só quer ser ajudado, mas nunca se levanta para ajudar ninguém? Quando o assunto é a execução da obra de Deus, como está a sua vida? Você, caros irmãos, tem buscado o reino dos céus em primeiro lugar? Qual é o diagnóstico da sua vida? É sobre isso que o livro do profeta Ageu está aqui. É com essa temática que o Senhor inspira ele para escrever para o povo de Judá. A profecia de Ageu consiste basicamente em uma exortação para que o povo, sem demora, voltasse para a obra de Deus, voltasse para a reconstrução do templo, que estava em ruína. Mediante o cativeiro, os inimigos destruíram o templo do Senhor. Mas depois do regresso ao cativeiro, eles tinham a missão de reconstruir o templo. E já se passaram 15 anos do retorno a Judá, do retorno a Jerusalém, e o templo não tinha sido concluído. Então, o Senhor dá uma ordem que não poderia ser ignorada, e mediante o ignorar da ordem divina, existem consequências. Eu não sei se vocês repararam, mas eles sofreram seca, perda das colheitas, uma pobreza. De alguma forma, eram sinais de uma ira divina. Se por um lado existe uma ira por não fazer a obra de Deus, por outro lado existe uma bênção, a bênção de fazer a obra de Deus. O Senhor traria salvação para o seu povo, mediante o estabelecimento da sua obra. E aí nós vamos ver uma reação positiva do governador e do sumo sacerdote de Judá. Eles receberam bem a palavra do profeta, e eles colocaram a mão na massa. Eles retornaram às obras do templo sem perder tempo, e eles fizeram então a vontade do Senhor. Meus irmãos, o Ageu, o profeta, ele é levantado para acordar um povo que estava acomodado, que estava adormecido nos seus afazeres e estava esquecendo da obra de Deus. E é com esse objetivo que eu me coloco sobre esse púlpito aqui nessa oportunidade, para acordar todos vocês que estão dormindo espiritualmente. Todos vocês que infelizmente estão estagnados espiritualmente, estão na sua zona de conforto, talvez sendo um religioso somente, frequentador de culto, porque a vontade do Senhor para a minha, mas também para a sua vida, é que você volte para a obra dele. Deus não te chamou para ficar parado. Não existe na Bíblia Sagrada ministério do banco. Deus não te chamou para ficar sentado. Deus te chamou para ser participante da obra dele. Por isso, o convite do texto sagrado é que possamos nos levantar e juntos possamos fazer a obra de Deus. Meus irmãos, priorize a obra de Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, que esse sermão de hoje, ele possa nos levar a esse lugar. O lugar de retorno para a obra de Deus. Voltemos para o texto e leamos mais uma vez o verso 1, que diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, somente o verso 1. Nós temos aqui a palavra de Deus por meio do profeta Ageu para o sumo sacerdote da época e para o governador da época. Deus dá a direção para o profeta falar com as pessoas mais importantes daquela comunidade, para que de alguma forma, falando com eles, chegasse ao povo. Os líderes sempre são de alguma forma os nossos representantes, modelos para nós.
Então o Senhor fala diretamente com o sumo sacerdote, o líder religioso, e com o governador, o líder civil daquela nação, da nação de Judá, da cidade de Jerusalém. E ele fala para o profeta se levantar. Olha que coisa interessante. Dentre uma comunidade, dentre uma nação que tinha deixado a obra de Deus de lado, nós temos um homem de Deus, Ageu, cumprindo a obra de Deus. Ageu atende o chamado divino e se levanta para fazer a obra de Deus. Enquanto muitos dão desculpas, Ageu obedece. Meus irmãos, quem é você? Quem somos nós? Será que somos pessoas como Ageu, que têm obedecido a palavra de Deus para cumprir sua obra? Ou somos pessoas que até então, esse povo de Judá, que estavam dando desculpas atrás de desculpas para não fazer a obra de Deus? Somos fiéis a Deus ou somos negligentes? O convite que eu te faço, o convite que a Sagrada Escritura te faz, seja como Ageu, seja um cumpridor da obra de Deus. E olha as palavras do povo, verso 2, olha o que o povo dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, olha o que o povo afirma, abre aspas, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aqui nós vemos, meus irmãos, um povo estagnado espiritualmente. Eles tinham a missão de reconstruir o templo do Senhor, a casa do Senhor, e simplesmente estavam dando desculpas para não fazer. O que eles queriam não era executar a obra do Senhor, o que eles queriam era enrolar o Senhor. Ele queria ganhar tempo, ele queria, de alguma forma, continuar na acomodação espiritual deles. Meus queridos irmãos, você está assim? Será que você é conhecido como um enrolão? Você está postergando a obra de Deus? Ou você é um homem ou uma mulher de Deus que tem cumprido? Se você é um enrolão, eu não tenho boas notícias para você. Nós veremos no próximo verso o que Deus falou para esse povo. E o que Deus falou para esse povo enrolão é o que Ele falará para você, que tem enterrado os seus talentos, para você que tem se escondido e não tem feito a obra de Deus. O apelo que a Bíblia nos faz: volte para a obra de Deus. Pare de perder tempo enrolando, porque o tempo de enrolar acabou. O tempo da espera acabou. O tempo das desculpas acabou. Volte para a obra de Deus. Entenda algo: sempre nós teremos dificuldades. Sempre, todos têm dificuldades. Mas as nossas desculpas esfarrapadas não são aceitas pelo nosso Deus. Se Deus nos chamou, Ele sabe que podemos fazer. Porque se Ele nos chama para algo que nós não conseguimos, então esse é um Deus tirano. Então todos os mandamentos e direções do Senhor são possíveis para nós outros. E se Ele falou, então nós podemos fazer. Então, meus irmãos, não foque na dificuldade. Foque no Deus que te chamou. Foque no privilégio que você está tendo de ser um participante da obra do Senhor. Você sabe o que é triste? É que hoje é um dia de eleição. Nós, como sociedade, vamos escolher o próximo prefeito, os próximos vereadores. E se um prefeito ou um vereador que você é simpatizante te chamasse para compor a sua equipe a partir do dia 1º de janeiro de 2025, você ficaria feliz. Eu tenho certeza que você não deixaria passar essa oportunidade. E não tem nada contra isso. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus na política. Mas o que é mais triste, ridículo, é homens conseguir ganhar o seu coração e o Deus soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores não conseguir. É você estar à disposição para servir uma empresa multinacional, à disposição para servir um governante desse mundo, mas negligenciar o chamado do onipotente, negligenciar o chamado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Meus irmãos, pare de dar desculpa. O tempo de dar desculpa acabou.
O convite bíblico para nós é para que possamos voltar para a obra do Senhor. E olha a pergunta que o Senhor faz para esse povo, e olha a pergunta que o Senhor faz para nós, verso 3 e verso 4. Por isso a palavra do Senhor veio novamente para o profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O Senhor faz essa pergunta para o povo. A reconstrução do templo tinha sido iniciada quando eles voltaram do cativeiro babilônico, quando eles chegaram em Jerusalém. Mas por causa de dificuldades econômicas, por causa da perseguição dos samaritanos, eles decidiram parar o trabalho. E eles então estavam há 15 anos com o trabalho parado. Meus irmãos, a pergunta direta para o Senhor, que sabe da dificuldade do povo, é que, como eu falei e reitero, todas as nossas desculpas esfarrapadas não são aceitas por Deus. Sabe por quê? Porque esse povo, eles tinham casas lindas, casas luxuosas. Para a casa deles, eles tinham dinheiro e não tinham oposição. Mas para a casa do Senhor, eles não tinham dinheiro. O problema desse povo, e talvez seu, não é material, e sim espiritual. É o problema de não priorizar a Deus. E trazendo dos dias deles para o nosso, para você entender algo. O templo simbolizava a presença de Deus, que não é algo presente nos nossos dias. Nós somos a habitação de Deus, e esse lugar só é a habitação de Deus, a manifestação de Deus, porque nós estamos aqui. Se a gente se reunisse no estacionamento, seria a igreja do Senhor, porque nós somos a igreja. Mas nesse tempo, aí sim, a manifestação da presença de Deus era no templo. Então, como eles negligenciaram a reconstrução do templo, você sabe o que eles estavam falando com as suas atitudes? É que eles não priorizavam a presença de Deus. Meus irmãos, será que eu e você temos priorizado a presença de Deus? Porque se priorizamos a presença de Deus, nós vamos fazer a obra de Deus. Como que você gosta da presença de Deus e não gosta da obra de Deus? Isso está sendo incoerente, essa matemática não está fechando. Meus irmãos, eles tinham uma missão de reconstruir o templo, de reconstruir a casa de Deus nessa terra, mas eles estavam enrolando, mas eles estavam dando desculpa, mas a desculpa deles, como muitos de nós, era somente para as coisas de Deus. Por quê? Porque os afazeres diários deles estavam em dia. Então, não era essa questão financeira. Por isso que o Senhor fala, a desculpa é financeira, tá bom, mas como a sua casa está pronta, e não somente pronta, olha, está com finos acabamentos. Então eles tinham recurso, mas eles estavam destinando o recurso para o lugar errado, trazendo para o meu e para o seu dia. Você que tem priorizado projetos pessoais, mas quando é um projeto de Deus, você enrola. Você tem dinheiro para tudo que é pessoal, mas quando é dinheiro para a obra de Deus, você nunca tem. Você tem feito sacrifícios e sacrifícios para a realização de sonhos terrenos, mas quando é para a obra de Deus, você não move uma palha, você não pode perder meia hora do seu dia. Você que está com tudo perfeito, com uma aspas bem grande, mas você que está com a sua vida espiritual estagnada, com a sua vida espiritual relaxada. Meus irmãos, você acha que isso está certo? O próprio Deus e a palavra dele nos pergunta nesta tarde: até quando você priorizará a sua agenda pessoal e negligenciará a agenda de Deus? Até quando você vai continuar a viver com esse estilo de vida? Todas as vezes que nós colocamos a nossa agenda na frente da agenda de Deus, nós estamos errando, nós estamos pecando. Meus irmãos, que possamos hoje voltar para a obra de Deus, que possamos hoje priorizar a obra de Deus e o Deus da obra. Meus irmãos, não é tempo de ficar parado,
Não é tempo de dar desculpas. Que possamos voltar para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. E entenda algo: existe, sempre existiu, existe e existirá consequências por negligenciar a voz do soberano. Nós estamos numa república, mas se estivéssemos em um reinado e não fizesse a vontade do rei, nós sofreríamos consequências. E nós estamos falando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, aquele que tem o mundo na palma das suas mãos. E sim, meus irmãos, existem consequências por desobedecer às ordens dele, existem consequências por não fazer a obra dele. E versos 5 e 6 traz ela para nós, que diz assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Sempre existiu consequências por não obedecer a Deus. E o exemplo clássico que todo cristão conhece é o exemplo de Jonas, que enfrentou várias realidades simplesmente por não cumprir a voz de Deus. Meus irmãos, vamos ser sinceros: se existem consequências por não obedecer ao nosso Pai terreno, quanto mais o nosso Pai celestial, quanto mais o soberano sobre o mundo. O que esse povo estava enfrentando era o juízo de Deus na vida deles. Eles não conseguiam ficar satisfeitos com nada, por mais que compravam, por mais que comiam, por mais que trabalhavam e trabalhavam, nunca era suficiente. Olha, eles deixavam as coisas de Deus para priorizar as coisas pessoais, mas toda essa dedicação era inútil. Aqui nós temos as consequências de desprezar o reino dos céus. Eu não sei se a dificuldade que você está enfrentando é proporcionada pelo próprio Deus. Eu sei que aqui é, porque o próprio Deus deixa de maneira clara. E eu sei também que Deus disciplina os seus, para que os seus possam voltar para o lugar que eles nunca deveriam ter saído. Meus irmãos, entenda algo: quando você não vive a vontade de Deus, nada do que você faz satisfaz a sua vida. Você pode ter muito mais dinheiro que não satisfaz. Você pode ter muito mais network que não te satisfaz. Você pode ter muito mais seguidores no Instagram que não te satisfaz. Por quê, pastor? Porque é o próprio Deus soberano que produz uma insatisfação no seu coração, para te ensinar que a verdadeira satisfação não está nas coisas, está em Deus. Somente Deus pode nos satisfazer plenamente. Não tem como ter uma vida abençoada sem buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Meus irmãos, você deve entender a disciplina do Senhor. Você deve olhar para ela a partir de hoje com uma ótica diferente. E se você não consegue olhar os puxões de orelhas divinos de maneira benéfica, é porque te falta maturidade. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens, os nossos pais brigavam conosco e nós ficávamos irados. Nós não conseguíamos entender. Mas nós, mediante a idade que adquirimos, hoje, eu creio que vocês, dou glória a Deus por cada puxão de orelha que eu recebi. Dou glória a Deus por cada castigo que eu recebi dos meus pais, porque formou o homem que eu sou. A maturidade nos faz perceber isso. A maturidade nos faz olhar com bons olhos a disciplina de pessoas que nós amamos. E é assim que você deve olhar a disciplina do Senhor na sua vida. É assim que você deve olhar o trato do Senhor na sua vida. Tudo que Ele proporciona em nós é para nos recuperar, é para cooperar para o nosso bem, é para que possamos voltar para o lugar que a gente não deveria ter saído. Por isso, olhe para a disciplina do Senhor de forma diferente. Creia que Ele te ama e, como seu Pai Celestial, Ele quer te levar para o caminho certo, porque você foi um teimoso e saiu, mas Ele está puxando a sua orelha para você voltar para o lugar.
Meus irmãos, você que abandonou a obra de Deus, volte para a obra de Deus. Você que nem iniciou, porque é um enrolão tão grande que nem iniciou, comece a obra de Deus. É esse convite bíblico para mim e para você. E olha que o verso 7 e verso 8 nos informam. Está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam para o monte para trazer madeira. Construa o templo. Vejam bem, para que me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O convite bíblico que o texto sagrado nos traz é: alegre e glorifique a Deus. Deus se alegra quando os seus filhos estão fazendo a obra dele. Deus é glorificado quando os seus filhos estão fazendo a sua obra. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem esse anseio? Qual anseio? O anseio de alegrar o Senhor? Porque se você tem este anseio de alegrar o Senhor, você não mais deverá ficar parado. E pelo contrário, você deve se levantar hoje e voltar para a obra de Deus. Não precisa abrir, mas um texto que é do mesmo contexto do profeta Ageu, Neemias capítulo 8, verso 10, parte B, diz assim: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A força que você precisa para a execução da obra de Deus está no próprio Deus. Ele é o principal que quer que você faça a obra. Por isso o motivo de não ter força é uma desculpa esfarrapada. Porque se você for na fonte certa, que é Deus, não as coisas, não as pessoas, não os conhecimentos, você vai ter força para não largar a obra. Porque largamos a obra, porque vamos em várias fontes que não é o Senhor. E eu e você temos que entender essa realidade, que nós devemos viver uma vida para agradar o Senhor, para alegrar o Senhor. Mas se você fala assim: não, pastor, eu particularmente, eu não tenho anseio de alegrar Deus, não. Meus irmãos, verifique a sua salvação, porque uma das marcas daqueles que nasceram de novo é alegrar o Senhor, é ansiar para o Senhor, é servir o Senhor e não ser servido pelo Senhor, é honrar o Senhor e não buscar uma honra do Senhor, por mais que Ele nos proporcione várias coisas. Mas nós viemos aqui, nós servimos aqui, nós estamos aqui na fé cristã porque amamos Ele, e não porque Ele pode nos proporcionar alguma coisa. Por isso o nosso anseio deve alegrar o Senhor. E o outro, quando fala de glorificar, você, a mesma pergunta, tem esse anseio de glorificar a Deus? Porque se você não tem esse anseio, está tudo errado, porque esse é o principal alvo de todo cristão, que é glorificar o Senhor, quer viver para o louvor de sua glória. Se o maior alvo da sua vida é casar, se o maior alvo da sua vida é terminar sua faculdade, se o maior alvo da sua vida é ter um belo emprego, se o maior alvo da sua vida é ter uma casa própria, por mais que nada disso é errado, na verdade até coisas boas, mas se o maior alvo da sua vida se consiste nisso, você está errado, você está em pecado, porque o nosso maior alvo deve ser somente um: glorificar a Deus. Tudo que rouba o lugar de Deus se torna um ídolo, e Deus, Ele odeia, Deus, Ele reprova a idolatria. Você sabe disso. O que tem ansiado o seu coração para te mover para fazer algo? Se não for o Senhor, está completamente errado. Meus queridos irmãos, se você está estagnado espiritualmente, se você tem deixado a obra de Deus de lado, você não tem glorificado a Deus em sua vida, e você está errado, porque o convite para nós que nascemos de novo é glorificar esse Deus maravilhoso. Talvez por causa de uma busca de glorificar a si mesmo, de uma busca de conquistar aquisições nessa vida, de uma busca de conquistar graduações acadêmicas, famas nesse mundo, você não tem glorificado o único digno de ser, que não é você, muito menos eu, é Deus. Meus irmãos, eu e você temos que refletir,
Nós temos que voltar urgentemente para a obra de Deus, para aí então alegrá-lo e glorificá-lo. Não tem como glorificá-lo, não tem como alegrá-lo, sem voltar para a obra de Deus. Por isso, volte para a obra de Deus. Verso 9, 10 e 11 diz assim: vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos, nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o que a terra produz, e também os jovens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Eu quero só destacar nesse verso mais uma vez, só o começo do verso 9. Vocês esperaram muito. Aqui nós vemos uma contínua espera. Nesse trecho, nós vemos mais uma vez as consequências de não seguir a obra de Deus, de não obedecer à voz de Deus, de colocar os planos pessoais na frente dos planos celestiais. Mas nós já falamos sobre isso nos pontos anteriores. Por isso eu quero refletir nesse ponto aqui, nesse trecho, quando Deus fala nesse verso que nós lemos mais uma vez, foi: vocês esperaram muito. Meus irmãos, será que esse é o seu diagnóstico? Será que você tem o mesmo diagnóstico do que o povo de Judá? Será que nós conseguimos chegar aqui no seu erro? A gente achou qual é o seu erro? O seu erro é excesso de espera. Deus pediu algo para o povo, e o povo simplesmente não fez, e Deus então se irou. Mas se a gente não analisar o contexto bíblico, não analisar os detalhes da palavra de Deus, nós podemos chegar a uma conclusão errônea. Qual? Que Deus pediu e passou 2 minutos e ele já se irou, porque o povo não levantou. Pode parecer que é isso, mas não é. A realidade é que Deus pediu e passou aproximadamente 15 anos e o povo continuou parado. Deus deu a direção, e dando a direção ele esperou, mas o povo infelizmente continuou na sua, continuou enrolando, continuou tentando ganhar fôlego e ganhar tempo. Eles se acomodaram no lugar da espera. Eles, assim como vocês, estavam abusando da graça de Deus, estavam abusando da paciência de Deus, e o diagnóstico divino para eles, e o diagnóstico divino para muitos de vocês, é: vocês esperaram muito. Meus irmãos, eles esperaram 15 anos, e você? Quanto tempo você tem esperado para voltar para a obra de Deus? Quanto tempo você tem de conversão, e por que você não começou a obra de Deus até hoje? O que você está esperando para começar a obra de Deus? O que você tem priorizado mais do que a obra de Deus? Meus irmãos, não dê, jovens principalmente, o resto da sua vida para Deus. Sirva a Deus com todo o seu fôlego hoje. Mas esse apelo também vai para você que está na terceira idade. Você não tem desculpas por causa dos seus cabelos brancos de não servir a Deus. Talvez você não vai conseguir participar da caminhada da cruz que nós realizamos no mês passado, por causa da debilidade física da sua idade. Eu entendo, e Deus muito mais. Mas dentro da sua realidade, vovó e vovô, você pode servir ao Deus. Você não tem que se acomodar por causa de uma certa idade. Todos nós, doutores e analfabetos, pessoas com mais idade ou pessoas novas, todos nós podemos servir a Deus. O que gostamos é de dar desculpas. Não, eu sou muito novo. Não, eu sou muito velho. Não é isso, não aquilo. Meus irmãos, o tempo de dar desculpa acabou. As desculpas esfarrapadas estão caindo por terra hoje. Nós, alguns meses atrás, celebramos a vida de um diácono de 92 anos servindo ao Senhor. Vocês são indesculpáveis. Ele
o juízo de Deus na sua vida, porque quando você falar mais por causa da minha idade, o Senhor vai lembrar do nosso querido irmão de 92 anos servindo ao Senhor. Por isso nós não temos desculpas, por isso nós, independente da nossa idade, devemos nos levantar para servir, devemos voltar para a obra de Deus. A obra de Deus tem pressa, tem muitas pessoas que nós como igreja temos que alcançar, e pastor não faz trabalho sozinho, nós somos um corpo, todos nós temos que estar atuando com o mesmo propósito. Tem muitas pessoas para a gente cuidar, tem muitas pessoas para a gente pregar, tem muita pessoa para a gente alcançar. A seara é grande, meus irmãos, mas poucos são os trabalhadores. Então, meu querido irmão enrolão, minha querida irmã enrolona, pare de enrolar hoje. Acabou o tempo da espera, acabou o tempo de desculpa. Tome uma posição hoje e volte para a obra de Deus. Se arrependa de ter enrolado por tanto tempo e volte urgentemente para a obra de Deus. O tempo de espera acabou. Independente da sua idade, da sua escolaridade, vá servir a Deus. E no verso 12, acontece algo que do fundo do meu coração, eu gostaria que acontecesse com todos vocês ao término desse sermão, que diz assim, verso 12: Zorobabel, filho de Sealatiel, o sumo sacerdote Josué, filho do Jeazadaque, e a todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus o enviara. E o último trecho: e o povo temeu o Senhor. O resultado da palavra de Deus, por meio do profeta Ageu, foi a obediência. O governador, o sumo sacerdote e todo o povo obedeceu a palavra de Deus. A pergunta que não quer calar, a pergunta que fica para nós outros: vocês, mediante o profeta Jean, vocês vão obedecer ou vão ficar enrolando? Vocês vão tomar uma posição como estes ou vão continuar enrolando? Vão voltar para casa como se hoje fosse um dia comum, como se hoje fosse mais uma pregação? Vão sair para aquela porta de qualquer jeito, da mesma maneira que vocês chegaram? Ou vocês vão de uma forma séria, comprometida, de uma vez por todas, voltar para a obra de Deus? Mudar esse coração parado espiritualmente. O povo temeu o Senhor. Este foi o motivo da obediência, temer a Deus. Talvez o diagnóstico da sua vida, por não estar priorizando a palavra de Deus, a obra de Deus, é porque você não teme a Deus. Porque quem teme a Deus faz a obra de Deus. Quem teme a Deus se submete à tua palavra. Quem teme a Deus faz a tua vontade. Talvez você acha que teme, mas o diagnóstico, se você não tem feito a obra de Deus, é porque você, infelizmente, não teme a Deus. Temer a Deus está muito além do medo. O medo entra um pouco, mas é muito além do medo. Na verdade, é um grande respeito. É seguir a direção que veio de alguém que tem total credibilidade, que veio de alguém que tem total autoridade. Por isso, se você não segue, quando eu falei o último trecho, era o último trecho do 12, não era do 15 não. Eles subiram. Vai demorar um pouquinho. Ele tem autoridade, ele tem credibilidade. Então, eu e você temos que entender que se temos temor a Deus, é porque nós podemos, nós devemos fazer a obra de Deus. Será, meus irmãos, que você teme? Porque se você não teme, você deve questionar a sua salvação. Você deve questionar se realmente você nasceu de novo. Porque todos os salvos, todos, sem exceção, vão temer a Deus. Você que verdadeiramente teme a Deus, você que verdadeiramente obedece à palavra de Deus, eu te exorto, volte para a obra de Deus.
verso 13, diz assim, verso 13: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Abre aspas, olha que coisa maravilhosa. Eu estou com vocês, declara o Senhor. O Senhor declara para eles, para nós: eu estou com vocês. Meus irmãos, entenda algo: a garantia de sucesso da missão é Deus estar conosco. Esse verso, ele é muito semelhante a Mateus capítulo 28, o famoso ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 de Mateus 28, na parte B, está escrito: eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. O Deus que nos convoca para a missão dele, Ele está conosco no cumprimento da missão. Por isso que se você é ausente na obra de Deus por causa de medo, esse sentimento já não pode estar na sua vida, já não pode existir. Porque se a obra é de Deus, o Deus da obra está conosco. E se o Deus Todo-Poderoso está conosco, meus irmãos, para que nós vamos temer? Por que nós vamos fugir? Nós vamos cumprir com excelência. Se Ele está conosco, nós vamos fazer a tua vontade e cumprir cabalmente a missão dEle para nós. Meus irmãos, se apegue nessa certeza e volte para a obra de Deus hoje. Ele está com você. Ele quer que você volte para a obra dEle. Meus irmãos, olha o privilégio que nós temos. Nós pecadores, falhos, errantes, já somos privilegiados de ser salvos, porque merecíamos o inferno, e Ele nos salva, nos dá o céu. E esse Deus lindo, maravilhoso, dono do ouro e da prata, grandioso é céus, Ele nos chama para a sua obra. Você quer mais o quê? Você quer mais quais convencimentos e argumentos? Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Nós que permanecemos longe da obra dEle, nós que queremos dar desculpas atrás de desculpa, Ele está conosco. E seja em Mateus 28, e seja em Ageu 13, Ele está com aqueles que fazem a obra. Eu e você temos que ter esse temor no nosso coração. Será que priorizamos a presença dEle? Porque se priorizamos, nós vamos voltar. E agora sim, os últimos versos. Verso 14 e 15 diz assim: Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Nós vemos aqui que eles voltaram ao trabalho. No verso 12 eles obedeceram. No verso 13 eles receberam uma promessa esplêndida, Deus estava com ele. E no verso 14 e 15 eles voltaram ao trabalho. Mediante a palavra de Deus proclamada, mediante a obediência executada, eles voltaram de forma imediata à obra de Deus. Meus irmãos, você e eu não podemos perder tempo. Deus nos chamou e Ele quer que você tome uma posição hoje, não é amanhã. É que você retorne para a obra dEle hoje e não outro dia. Faça como esse povo, meus irmãos, que reconheceu os seus erros, que não ficou mais dando desculpa. As desculpas eram do passado, mas quando a palavra de Deus veio pelo profeta, eles deixaram as desculpas esfarrapadas de lado e foram para a obediência. Para de dar desculpa, sabe por quê? Porque quando você quer dar desculpa, o próprio Satanás entrega ela na sua mão. Porque o principal que não quer que você faça a obra é ele, o inimigo das nossas almas. Então essas desculpas elaboradas que você tem, primeiro, elas não são aceitas perante Deus, e segundo, é Satanás que está te entregando. Você está dando lugar ao diabo. Meus irmãos, faça como esse povo, deixe a desculpa de lado e vá para a obediência. Ao invés de você correr da obra de Deus, corra para a obra de Deus. Corra de volta para ela. Volte a colocar a mão na massa. Coloque a mão no arado, sem olhar para trás, e volte urgentemente para a obra de Deus. Para a gente finalizar,
esse sermão, algumas breves aplicações para mim e para você. Primeira delas, não cuide dos seus negócios mais do que os negócios de Deus. Não coloque a sua agenda na frente da agenda de Deus. A espera acabou. Pare de esperar. Segunda aplicação, pare de dar desculpas e comece a se arrepender, porque nenhuma desculpa sua será aceita perante Deus. O servo que escondeu seus talentos, em Mateus capítulo 25, eu tenho um sermão sobre esse trecho, se você quiser, ouça. A desculpa não foi aceita. Desculpas não são aceitas perante o Senhor. Principalmente vocês que estão ouvindo esse sermão, vocês são indesculpáveis. Pare de dar desculpa e volte para a obra de Deus. Terceiro, volte à obra de Deus. Seja obediente, busque alegrar a Deus, busque glorificar a Deus, coloque a mão na obra. E quarta e última aplicação, a melhor delas, a certeza esplêndida, excelsa: Deus está com você. Você não precisa de mais nada, meu irmão. Essa que é a nossa garantia, é a presença de Deus conosco. Quando Josué transiciona uma liderança histórica de Moisés, não era qualquer um, o Senhor não deu garantia de vitória para ele. O Senhor não falou isso ou aquilo. A promessa do Senhor para Josué, capítulo 1, foi que ele estaria com Josué. Acabou, Josué foi. Essa deve ser a nossa garantia. Deus está conosco. Meus irmãos, espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Ageu, capítulo 1, sobre esse sermão. Volte para a obra de Deus, e que a vida de cada um de vocês nunca mais possa ser a mesma, e que você possa urgentemente voltar para a obra de Deus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você.